grande jurista brasileiro, que está sempre aqui nos orientando sobre como é que a gente age no meio desta zona chamada Brasil. Doutor Pedro, bem-vindo aqui. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. E logo de cara... Opa, peraí que eu estou com um probleminha aqui. Pronto, já voltei. Doutor Pedro, está ouvindo bem? Estou ouvindo. Ah, tá. Bom dia. Bom dia, Doutor bom dia. Pedro, Bom dia, bom dia. Um monte de gente na rua sábado pedindo artigo 142. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é o artigo 142, se ele autoriza ou não o presidente da República a dar um golpe de Estado, como querem os bolsominions, que consequência teria. Aproveito para perguntar o seguinte, mas já não é um governo militar? Como que não é um governo militar? Tem 9 ministérios militares, tem militar em tudo quanto é lugar, secretarias executivas, nos principais órgãos dos ministérios, são 9.000. E o pessoal quer mais. Para que mais militar, gente? Chega! Pelo amor de Deus. Mas o artigo 142 autoriza alguém a dar um golpe de Estado, doutor Pedro? Bem, primeiro vamos tentar entender o que eram as reivindicações de ontem, eu creio, né? Não era propriamente apenas de um governo militar. Esse é o mote, é o enunciado, não é a proposição, vamos dizer assim. Quer dizer, o que se enuncia não é necessariamente a ideia que está por trás. O que eles desejam é o fechamento do judiciário e do legislativo, ou seja, uma ditadura mais violenta, inclusive, do que a de 64, né? Porque lá, pelo menos, o judiciário e o legislativo continuaram abertos, precariamente, mas continuaram. O que eles propõem é um fechamento desses dois poderes e a existência de um poder centralizado na mão do presidente da República, uma ditadura típica do século XX, né? Não é muito típica do mundo de hoje, né? Mas é isso que eles desejam, né? O Bolsonaro como um ditador, sem nenhum tipo de limites ao exercício do seu poder. Imagine o que seria o país nessa pandemia se Bolsonaro não tivesse os limites que o judiciário e que o legislativo impôs a ele, né? Vamos tentar imaginar o que seria. Se já estamos nessa desgraça, temos 2,7% da população mundial, 11% das mortes desde o começo da pandemia, e nos últimos meses cerca de 30%, sei lá. Você imagina o que seria esse sujeito com poderes absolutos, né? Mas o que eles reivindicam fundamentalmente é isso. Mas eu acho que tem algo mais por trás, sabe? Essa forma de autoritarismo que essa gente que estava nas ruas ontem representa, ela é um ataque à própria sociabilidade. E nesse ponto é algo típico, que não se compara com as formas autoritárias que nós conhecemos no século XX, né? Há uma postura extremamente individualista, né? Umbiguista, eu chamaria assim, dos manifestantes, né? Eu autorizo Bolsonaro quer dizer, como se fosse uma questão individual, eu autorizo Bolsonaro a dar um golpe de Estado, né? Mas na realidade é isso mesmo, eles não enxergam a sociedade a postura deles é desarticular a sociabilidade, é trazer o caos, né? Eles terminam ou pretendem terminar com o próprio consenso lógico que é na vida social. Toda vida social pressupõe um mínimo de consenso lógico. Eu tenho que saber qual que é o horário, qual a minha referência de direção, centro, norte, minha referência geográfica. Tudo isso são consensos lógicos que nós vamos criando. Muitos deles falam que a Terra agora não é redonda, que é um consenso lógico já de alguns séculos, né? E também na questão da pandemia, o consenso lógico da vida moderna é posto em questão, né? Não é apenas um ataque à ciência, como a gente fala, é também um ataque à ciência, mas é um ataque a esse consenso lógico. Por exemplo, a lógica de que é o vírus que produz doença. Nas sociedades primitivas, nós achávamos que quem gerava doença era o vizinho, que rogava uma praga contra mim, né? E para isso eu tinha um amuleto para me defender. O que ele está propondo é mais ou menos isso. A pandemia existe para agredi-lo, não existe como geradora de doenças. A doença é uma gripinha e você se protege com um amuleto que chama cloroquina. Não é um remédio, é um amuleto, né? E ontem as pessoas, na manifestação da Paulista, falavam isso. O que está gerando mortes não é a falta de vacina, nada, é a falta de dar cloroquina para as pessoas, né? Ou seja, quer dizer, esse tipo de postura é extremamente primitiva, bárbara, é tudo de ruim que pode acontecer. Aí eles reivindicam o artigo 142, que não tem nada a ver com o que eles estão falando que tem, né? A Constituição da República de 88, o Ferrajoli, que é um grande jurista italiano, ele falava que as condições do pós-guerra na Europa tinham o sentido de ser uma semente antifascista.
As constituições rígidas é uma resposta que o direito deu ao fato do fascismo e do nazismo ter ascendido pela democracia. A Constituição de 88 segue essa tradição, essa herança, né? E ela é uma semente antiditadura, quer dizer, tudo que a Constituição de 88, que é chamada Constituição de Cidadã por Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, tudo que ela não deseja é uma ditadura desse tipo que eles estavam reivindicando ontem, né? Tudo que ela é contra, tudo que ela é feita para evitar esse tipo de situação. O 142, o que ele autoriza é qualquer um dos poderes convocar as Forças Armadas como uma força auxiliar de polícia de Estado. As Forças Armadas não são uma força de polícia de Estado, elas são uma força de segurança nacional. Mas em havendo grave desordem pública, coisa do gênero, você pode, como já foram várias vezes convocadas, convocar as Forças Armadas como auxiliar da força de polícia, nunca para romper com a democracia, nunca para fechar um poder. Aliás, o artigo é muito claro, ela é um órgão servil, subordinado aos poderes. As Forças Armadas não é um poder moderador, não é um quarto poder de Estado, né? Numa democracia, quem porta a arma não decide sobre seu uso. É isso que é essencial. Quem porta a arma não decide sobre o seu uso. As Forças Armadas são uma força subalterna, subordinada aos poderes civis. Se fizerem algo em contrário a isso, vão estar dando um golpe de Estado, vão estar rompendo com a democracia e com a Constituição, vão estar sendo desleais à Constituição e ao poder que os remunera e os constituiu.